Esse jogo entre Remo e Goiás me faz lembrar, né, aqueles jogos marcantes, a ESPN, acho que desde criança eu assisto esse tipo de jogo, que é o famoso, a Championship, né, a segunda divisão do campeonato inglês, onde naquela rodada final, né, depois do mata-mata, etc., duas equipes se enfrentam em Londres, valendo uma vaga na Premier League, que chega a valer quase R$ 1 bilhão na mesa. Esse jogo entre Goiás e Remo vale um pouco mais. Ainda assim, ele tem um quê dessa cara, né? De mata-mata. Apesar de não ser pontos corridos, o Goiás depende apenas de si. O Remo também, se vencer, ainda vai precisar de um tropeço, né? Ou da Chapecoense ou do Criciúma. Mas sim, tem esse caráter decisivo que pode colocar, pelo menos, tá? Eu vou colocar aqui uma cotação conservadora ainda. R$ 200 milhões nos cofres de cada uma dessas equipes. Essa seria, né, a diferença entre estar na Série B ou na Série A do ano que vem. E são duas equipes que investiram pesado nessa Série B. Ou seja, quem ficar pelo caminho, com toda certeza, terá mais dificuldades financeiras em 2026 do que já está tendo agora. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça a sua festa em até 12 vezes nos cartões de créditos com a Kelly Mendes Bolos Personalizados. Opções, por exemplo, de bolos, doces, salgados, tanto para aniversários, casamentos e muito mais. Localizado no Parque Ateneu, em Goiânia, para você fazer a retirada, e também pelo Instagram e o WhatsApp. O link na descrição, 629 85 96 6097. Assim também como a Alternative Bike Shop. Seguidores do Goiás News têm oferta especial e você encontra também bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86. Localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O link da Alternative também na descrição. WhatsApp 629 9509 0040. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse Goiás e Remo que tá com cara daquele jogo final da segunda divisão da Inglaterra, onde a gente fala, né, que é a partida mais cara do mundo, mais cara do que a, sei lá, a final da Champions League, a final do Mundial de Clubes. Sim, tá? Isso porque tem um valor na Inglaterra que é o seguinte, ainda tem aquele calção lá no futebol inglês. Você lembra que quando o Goiás caía para a Série B, tinha aquele valor que na segunda temporada recebia ainda do direito de transmissão algo semelhante a 80% do que em relação à Série A. Depois ainda por mais 3 anos, né, ainda tinha aquele paraquedas. Hoje não existe isso mais na Série B, né, do Brasileirão. Entretanto, na Inglaterra ainda existe. O valor pago pela participação na primeira divisão inglesa pode chegar até 176 milhões de libras, o que hoje está mais ou menos na faixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse jogo da Inglaterra me faz lembrar um quê desse Goiás e Remo. É claro que não é igual lá na Inglaterra, porque lá existe um playoff, né? Como que é? O primeiro e o segundo colocado sobem direto. Do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo, eles fazem confrontos, né, entre si, buscando um mata-mata até chegar à grande final, como se fosse uma final de Copa mesmo, em Wembley, que aí sim exige esse jogo. Goiás e Remo não é exatamente uma final, né, porque estamos falando de um campeonato de pontos corridos, entretanto, é na última rodada e quem vencer muito provavelmente estará na Série A. O Goiás, se vencer, é certeza. O Remo ainda precisaria de um tropeço da Chapecoense ou do Criciúma. Mas convenhamos, a chance disso acontecer também, ela existe, tá? Não vamos falar que é impossível não, porque esse jogo tem sim esse caráter de mata-mata. E é claro, ninguém quer ver, né, um adversário comemorar um acesso na sua cara, né? Isso também tem que ser dito. O Goiás ganhou do Novo Horizontino no ano passado aqui na Serrinha, muito por conta disso também. Sobre os valores, né, o que a gente pode fazer numa comparação entre, claro, Premier League e Campeonato Brasileiro, para o ano que vem, a expectativa é de que um clube que chega à Série A, ele tem um faturamento de mais ou menos 150 milhões de reais a mais em comparação ao que recebe na Série B. Lembrando, apenas pelos direitos de transmissão e aquela publicidade ao redor do gramado. Tá? Se a gente for levar em consideração que os ingressos na Série A eles são mais caros,
ou até mesmo o setor visitante, né, uma coisa mínima, mas que faz diferença também no final de 19 jogos em casa. O setor visitante, geralmente numa Série A, ele é mais cheio e mais caro do que na Série B. Os patrocinadores na Série A são mais caros do que na Série B. O sócio-torcedor, a presença de público, a venda de jogador, né? Se um cara de 20 anos sobe para o profissional e faz uma boa Série B, é X. Se ele fizer uma baita Série A, é 3, 4, 10X. Então, assim, eu vou colocar aqui de base uma diferença financeira de pelo menos 200 milhões de reais. Então dá pra gente dizer que é, assim, um jogo de, no mínimo, 200 milhões de reais a mais no orçamento para os clubes do ano que vem. E Goiás e Remo precisam muito, né, desse dinheiro. O Goiás um pouco menos, né, mesmo o Goiás acabando a sua reserva agora, ele não tem dívidas. O Remo também não tem aquela dívida gigantesca, mas tem uma ou outra dívida menor, tá? Não é situação também de quebrar o clube, de fechar as portas, nada disso. Mas começaria o ano de 2026, sem o acesso, Goiás e Remo, endividados. Tá? E vale lembrar, as diretorias, tanto do Verdão como do Leão, já colocaram aí uma premiação para os seus jogadores de mais ou menos 5 milhões de reais. Tá? Somente para os atletas, o Goiás ainda tem 1 milhão a mais para o técnico Fábio Carilli. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, o Simples Nacional, ele ainda é a melhor opção para o seu negócio. Com os profissionais da RJC, você consegue tirar essas dúvidas. A reforma tributária mudando, né, algumas regras para o jogo em 2026. Você pode se atualizar com a RJC. O link do Instagram e também do site na descrição do vídeo, www.rjcassessoria.com.br. Tá bom? Assim também como a lavanderia Viva Cor, localizada na Avenida T2, no setor Bueno, há mais de 25 anos no mercado, sendo a melhor lavanderia de Goiânia. Opção, por exemplo, para você remover manchas das suas roupas, tinturaria, aquela peça que você gosta muito, mas está um pouco desgastada. A Viva Cor resolve isso para você. Lavagem a seco, higienização e muito mais. Link do Instagram está na descrição e o WhatsApp você anota aí, é o 629 91 42 3668. Não perca nenhum jogo do Verdão ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV com a GIM TV, planos de apenas R$ 30 mensais, onde você tem acesso a uma vasta lista de séries, filmes e muito mais, um aplicativo regularizado, sem burocracia, sem cobrança ilegal. Você, para quem mora fora do Brasil também, uma excelente opção para encontrar, né, os canais brasileiros. O link do WhatsApp da GIM TV na descrição do vídeo também. Trouxe aqui outras duas matérias para a gente completar o vídeo, né? O Ceará, no ano passado, ele teve uma previsão de mais de 120 milhões de reais com a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas de projeção, tá? A mais do que faturou em comparação aos 2 anos, né, que esteve na Série B. Foi 2 anos? Foi, né? 2023 e 2024, tá certo. Mas passa muito rápido, né? Acho que eu tô ficando velho já. O Ceará, para esse ano, ele estimou aí um faturamento de 250 milhões de reais, estando na elite com todas as participações, né, das competições na temporada. Falando um pouco sobre o Goiás, até trouxe aqui uma matéria do jornalista Rodrigo Capello, do Globo Esporte. Eu gostava demais dessas matérias aqui, ó. As finanças do Goiás em 2022, 2020, 2019. Faz falta, não tem mais, né? Quer ver? As finanças do Goiás em... Não acha... 2022, 2021, aquele ano com acesso, e só, né? Infelizmente o Globo Esporte não tem mais essas matérias, né? Era uma boa época da Globo. Quando é bom eu elogio, vocês podem ver aqui no canal, eu não tenho esse rabo preso com nada. Em 2000, vamos fazer aqui um panorama, né, dos faturamentos. O Goiás, em 2022, por exemplo, faturou 107 milhões de reais na Série A, enquanto em 2021 ele teve 50 milhões apenas na Série B. 2020, o Goiás estava na Série A também, recebeu 90 milhões de reais de faturamento. 2018 estava na Série B, apenas 31 milhões de reais. É claro, muita coisa mudou no futebol de 2021 para cá, pode parecer que não, mas sim. O Goiás terminou aquela Série A, né, de 2023 com um faturamento total do ano de... Cara, eu não achei aqui nessa matéria, mas pelo que eu me lembro era mais ou menos 200 milhões de reais, tá?
Aqui, ó, consegui achar, temporada 2024, né? O Goiás teve uma perda no ano passado de 69 milhões, algo normal, enquanto em 2023 sobrou 124 milhões de reais. Então vamos somar tudo isso aqui, né? O Goiás ainda teve naquele ano de 2023 em Série A 78 milhões de reais com gastos no futebol, a 124 que sobrou, né, no final do ano, mais 13 milhões de patrocínios, muito pouco, meu Deus, 7 milhões de bilheteria, também muito pouco, e apenas 1 milhão e 700 de sócio-torcedor, também muito pouco. 223 milhões. É claro que teve, né, essa compensação da assinatura da LFU, enquanto, por exemplo, né, 223 milhões que o Goiás faturou em 2023. 2024, o Goiás, se for colocar aqui os gastos, né, ele teve 76 milhões com futebol, 7 milhões com patrocínio, 2 milhões e 700 com bilheteria, 2 milhões e 600 com sócio-torcedor, 88 milhões de reais apenas. Tá? Mais os 69 que deu prejuízo, então dá para dizer que o Goiás em uma Série B, ele faz aí um orçamento médio de 150 milhões por ano, e lembrando que não ganha tudo isso. Tá? O Goiás não ganha 150 milhões na Série B nunca. Na Série A dá sim para chegar a 220, 250, até 300, dependendo de como vai ser feito, né? O marketing, sócio-torcedor e aquela coisa toda. Bom, não esqueça também de conferir o nosso parceiro do canal, que é a Zapay. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, você consegue verificar se há débitos veiculares em aberto, como por exemplo multas, licenciamento, IPVA e muito mais. Caso você tenha algum desses valores em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto no valor das taxas do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos cartões. O link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!